Pessoal, eu fico realmente muito feliz com quem acompanha os meus vídeos aqui no meu canal, mas eu quero dizer que inicialmente eu não estou tão preocupado com os números, pois nem sempre isso significa a qualidade. Hoje eu gostaria de falar a questão sobre a lógica. Eu já havia falado num vídeo meu sobre o raciocínio lógico, mas hoje eu queria dizer para vocês que a lógica ela surgiu principalmente através da filosofia. A lógica poderia ser considerada a busca pelo raciocínio mais correto. Então, serve muito para se pensar. Você pode também, por exemplo, ler um texto e chegar a uma síntese sobre um texto. O que seria uma síntese? É um resumo sobre um texto em uma frase, praticamente resumir um grande texto no qual você terá uma frase precisa, que no caso não há como questionar a ponto de dizer que ela está correta. Então, existe na linguagem humana frases que estão corretas, frases que estão erradas, frases que não estão totalmente corretas. Se vocês conseguem entender. O seguinte, eu, por exemplo, vou citar aqui 10 tipos de frases que eu creio estar praticamente todas corretas. Eu diria todas corretas. Eu gostaria de colocar como uma forma até para vocês pensar se realmente há uma precisão nessas frases. Então é o seguinte, a primeira seria: conflitos religiosos provocam muitas mortes. É sim ou não? Você colocaria um sinal de verdadeiro ou falso? Sim, conflitos religiosos provocam muitas mortes. É um raciocínio válido, correto. Nesse caso, sim. O Brasil é um país com muita desigualdade social. Está correto ou não está? Sim, o Brasil é um país com muita desigualdade social. É algo evidente. É algo que não necessita de ou questionamento para provar se a frase está correta ou não. Entende? Essa seria a busca do raciocínio correto que muitos filósofos lá na antiguidade utilizavam. Outra, grande parte das pessoas são egoístas e a mente humana é complexa. Bom, aqui tem duas informações. Grande parte das pessoas são egoístas. Tá vendo que eu não disse que todas as pessoas são egoístas? Eu disse que grande parte das pessoas são egoístas. Então estaria correto? Está correto. E a mente humana é complexa. Bom, você acredita que a mente humana é complexa? Eu creio que praticamente todas as mentes humanas são sim complexas. A mente é muito complexa. Para nessa segunda afirmação você ver a validade dela, deveria pesquisar o conceito de complexo e buscar uma ciência desse conceito de complexidade. No caso, o que seria, numa forma precisa, o significado de complexidade.
Então, aqui, talvez você ainda poderia dizer que não é um raciocínio 100% válido, mas eu creio que está muito próximo disso. Outro, quem tem muito dinheiro corre o risco de sempre querer ter ainda mais. Pois bem, eu falei que corre o risco de sempre querer ter ainda mais. Eu não disse que todas as pessoas que têm muito dinheiro querem sempre ter mais e mais dinheiro. Não são todas, mas eu quis dizer que correm o risco. Por quê? Porque o dinheiro vicia? Sim, pode viciar, claro. Quando você começa a ganhar muito, você ficar nessa constante busca de sempre pelo mais. Não é? Ir contra as vítimas geralmente é injusto. Bom, eu botei a palavra geralmente. Isso quer dizer que na maioria dos casos é injusto ir contra a vítima. Eu quis dizer, não é quase sempre errado ir contra a vítima. Mas se eu botasse, por exemplo, que sempre ir contra a vítima é injusto, talvez teria um questionamento maior. Mas aqui você colocaria como 100% correto esse raciocínio? Ir contra as vítimas geralmente é injusto. Eu falei em geralmente. Então, eu colocaria como sim. É um raciocínio correto. Se você não fazer o que precisa para atingir algo, não irá conquistar esse algo, seja um diploma ou emprego. Tá vendo que eu disse em fazer o que precisa? Eu citei que se você não fazer o que precisa, você não conquistará. Ou seja, você precisa ter certas atitudes, comportamentos para alcançar, por exemplo, como coloquei na frase, um diploma ou emprego. Você precisa? Sim, você precisa ter. Estaria correto? Vamos repetir de novo. Ó, se você não fazer o que precisa para atingir algo, não irá conquistar esse algo. Seja um diploma ou emprego. Essa seria a segunda informação. São duas informações, então. Se você não fazer o que precisa para atingir algo, não irá conquistar esse algo. Bote um ponto de interrogação no final. Está correto ou não está? Creio que está correto. Você precisará ter certas atitudes para conquistar esse algo. Mas tem um porém, pode ser que você vai ficar sentado na cadeira e o seu pai vai lá conseguir um emprego para você. Não é? Mas pode ser que você não vai tomar quase nenhuma atitude praticamente para conquistar esse algo. Vai ter uma pessoa, um intermediário, que vai fazer com que você conquiste esse algo. Então, aqui não estaria o raciocínio válido, mas também não é inválido. Totalmente inválido, entendeu? Mais ou menos assim que funciona. A vida é um raio se comparada ao tempo que já existe o nosso planeta Terra. Bom, tem que ver aqui o que eu quis dizer com esse raciocínio. Quis dizer que a vida passa muito rápido se for comparado
ao tempo que existe a Terra. A Terra existe há bilhões de anos. Então a vida passa muito rápido comparado a todo esse tempo? Certamente passa muito rápido nas questões dos anos. Mas aqui talvez seria de um julgamento pessoal seu. Porque talvez tem pessoas que vão achar que a vida não passa assim tão rápido. A vida tá passando devagar, tá um tédio. Mas com relação aos anos agora, se fosse. Por exemplo, uma pessoa vive 80 anos e a Terra tem bilhões de anos. Então a vida passa na realidade, sim, muito rápido. E eu botei, se for comparado ao tempo que já existe na vida do nosso planeta Terra. Eu botei a vida é um raio. Nesse caso, pode criar uma ambiguidade na comunicação, no raciocínio. Porque, somente dizer que a vida é um raio, eu vou querer dizer que a vida passa assim, de um dia para o outro. E como eu disse, pessoas que não vão ter essa sensação. Então também é um raciocínio que eu não vou dizer ok, 100%, mas também não é uma mentira, não é totalmente válido, entendeu? Grande parte dos homens não gostam de se sentir inúteis. Bom, aí você teria que fazer uma pesquisa para ver percentual de homens que não gostam de se sentirem inúteis. Eu acredito que grande parte não gosta. Então, também não seria uma mentira, porque eu botei aqui grande parte. Eu não disse todos homens não gostam de se sentir inúteis. O brasileiro é um povo muito emocional. Será que aqui poderia ter um raciocínio inválido? Ou poderia ser uma mentira? Aqui, basicamente, eu generalizei, né? Porque eu falei que o brasileiro é um povo muito emocional. Eu quis dizer que todo o conjunto da população brasileira é emocional. Mas nem todos os brasileiros são emocionais. Então não é um raciocínio totalmente válido. Agora o último. Ser psicólogo no Paraná é uma profissão que exige muito trabalho intelectual. Pois bem, certamente essa é uma profissão que exige muito trabalho intelectual. Aí você tem que investigar motivos, mas por que existe essa exigência de trabalho intelectual? Talvez porque os paranaenses, você tem que fazer várias e várias consultas, investigá-los muito para compreender o comportamento deles, ou entender o que eles estão querendo na consulta. Enfim, é um trabalho que vai exigir muito da sua mente. Eu botei então que é uma profissão que exige muito trabalho intelectual. Eu creio que é uma profissão que costuma exigir, sim, muito trabalho intelectual. E aí, seria um raciocínio totalmente válido? Enfim, eu só queria dizer como funciona a lógica, às vezes aplicada à linguagem, com relação de averiguar se certos raciocínios estão corretos ou não. Isso é uma das disciplinas que é ministrada nos cursos de filosofia. Aliás, eu não estou dando aula aqui de uma disciplina inteira, só estou trazendo um conteúdo, só estou informando para você como se te dissesse assim, te preparasse, ó, isso você talvez vai aprender num curso de filosofia. E te dizer também que há sim uma importância grande em
raciocinarmos corretamente. Ok, pessoal?